Vamos falar sobre yoga. Tudo aquilo que você nunca quis perguntar e nem saber sobre esta filosofia. Estamos iniciando assim a nossa 6ª temporada do podcast. Eu sou o Malakini Dias e estamos no episódio sobre Yamas e Niyamas, o 3º episódio desta série, e vamos abordar o início da jornada nos Niyamas, ou seja, na parte do código de ética que fala tudo aquilo que devemos desenvolver e potencializar no ser humano. Para esse super episódio, eu convido a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, a Fer Filipposi. Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos ouvem, para aqueles que nos assistem também. E é isso aí, vamos continuar falando sobre o código de ética e os niyamas também são bem... Tchá! Vamos lá, confere com a gente. Bem tchá! E também compondo a nossa queridíssima banca aqui, o cofundador do nosso podcast, o Vilmar Duarte, que é o nosso especialista em soft skills. É isso aí, sejam bem-vindos novamente. Hoje vai ser realmente paulada atrás de paulada. E, assim, é paulada para quem tem alguns hábitos que não colaboram. Mas, normalmente, tem muita coisa aqui que você já está habituado a fazer. É como se a gente estivesse chovendo no molhado, entre aspas. Contudo, preste atenção nas sutilidades de cada uma dessas normas. Para contextualizar um pouquinho você que está chegando agora, o yoga, filosofia milenar, assista os episódios anteriores em que nós contamos a origem do yoga, explicamos um pouco o que é o yoga, possui um código de ética. Esse código de ética é dividido em 10 normas, seriam como parecidos com os 10 mandamentos, né? E essas 10 normas, elas são divididas em duas principais séries. A primeira série chama-se Yama, tudo aquilo que você deve evitar fazer. E a segunda série, composta por 5 normas, são os Niyamas, tudo aquilo que você deve exacerbar. Então hoje nós estamos gravando ali o primeiro episódio desta etapa chamada Niyama, com o código de ética Sauchan. Começamos com essa norma que é a limpeza. A sua tradução é limpeza e seria uma purificação, tanto externa quanto interna. Então não se trata apenas de hábitos de higiene do corpo físico externo, e sim de hábitos de purificação internos também. E não só do corpo físico, então vamos falar também de purificação de emoções, de pensamentos, do meio ambiente ao nosso redor, da nossa casa, do nosso trabalho. Então é bem abrangente. Super. Então a 6ª norma ética do yoga é o Saucham, que podemos traduzir como a limpeza. A ideia aqui é que o praticante de yoga, ou yogin, ou a yogini, deve trabalhar essa questão da purificação, tanto externa, ou seja, do ambiente ao seu redor, quanto interna. E é claro que uma coisa acaba refletindo na outra, né, Vilmes? É isso. Inclusive, para você praticar isso no dia a dia, tomar banho, né? Fazer a higiene pessoal é o básico, como a Fer mencionou, mas observar o que você assiste, as pessoas com quem você conversa, o tipo de conversa que você tem, o que provoca determinadas emoções que não colaboram muito para o seu progresso, para o seu crescimento pessoal. Então, essas observâncias são muito importantes. Super. Tem uma parte interessante. Bom, o código de ética ele foi elaborado por Patanjali, que é considerado o sistematizador, o codificador do yoga clássico. E esse código de ética ele não aparece numa lista. Na verdade, o código de ética está presente no Yoga Sutra e você vai encontrando ele nos ensinamentos transmitidos. Então, Patanjali diz que, por exemplo, para o yoga ter tal resultado, ele tem que aplicar Saucham. E aí, a partir dessa base do Yoga Sutra,
se organizou o código de ética de uma maneira mais didática, em que na própria prática do yoga clássico, o praticante ele começa a praticar yoga através ou por meio dos yamas e niyamas. Isso é muito legal porque seria assim, antes de você aprender a respirar, fazer um pranayama, antes de você fazer um asana, antes de você treinar meditação, você vai treinar o código de ética. Por quanto tempo? 1 ano? 10 anos? 20 anos? Até aprender. Para depois aprender a fazer um asana. E é muito legal porque nesse código de ética que é o Sautyam, é interessante entender assim que de pouca a explicação seria de pouca valia tem você trabalhar a limpeza do corpo do lado de fora se você não está trabalhando a limpeza do lado de dentro, ou seja, você não está tomando conta do alimento que você coloca para dentro, mas também dos pensamentos e das emoções. Então o Sautyam ele é um pouquinho mais profundo, dá para ir longe nesse código de ética. A organização da casa, né? Você vai fazer uma prática ou você vai receber as pessoas e a casa toda bagunçada, isso vai te provocar algumas emoções ou determinados pensamentos, não só em você, mas na visita também, que não colaboram mesmo para que aquele encontro, né? Para que o estar naquele ambiente se torne harmonioso, né? E como o Malakini comentou, essas normas do Código de Ética advêm do Yoga Sutra de Patanjali. E lá no Yoga Sutra existem 2 sutras que falam sobre Sautyam. Então, o 240 traz a ideia de que, quando se observa a limpeza do próprio corpo, ocorre a aversão pelo contato físico com outros que não a observam. E o 241 traz, com a purificação, advém a clareza mental, o poder de concentração, o domínio dos sentidos e a aptidão para perceber o si mesmo. Então, é como se a gente precisasse realmente de toda essa limpeza, tanto externa quanto principalmente interna, né, de emoções, pensamentos também, para que a gente consiga acessar de fato esse conhecimento mais profundo do nosso ser. É interessante, né? No Sutra, ele coloca, então, que quando você começa a se cuidar um pouco mais, a trabalhar uma questão não só de higiene, né, externa, mas de hábitos alimentares, hábitos como, por exemplo, sei lá, não fumar, tudo isso, você começa a ter uma aversão, olha que interessante, né, ao contato físico com outros que não observam. Então, quando você lê, você pensa, nossa, isso é muito, isso é um absurdo, isso é muito pesado. forte, isso é pesado, isso é muito, sei lá, militar, brahmacharya. E sim, Patanjali era de um período brahmacharya, ele era de um período repressor. Mas a ideia principal perceba, se você não fuma nada, não fuma cigarro, vamos dizer que é o mais habitual, e aí quando você vai beijar uma pessoa que fuma, isso é agradável? Não, isso não é agradável. Então você começa a ter uma aversão a isso. Você, sei lá, você tem um tipo de alimentação no qual você prioriza se alimentar de forma saudável, de uma maneira mais para performar, seja pelos esportes ou por qualquer outra razão. Aí você começa a conviver com alguém que não tem esses hábitos, é difícil você ter um relacionamento próximo com essa pessoa. Você começa a ter uma aversão. E a mesma coisa com ideias e ideais. Se você é uma pessoa que acha um absurdo existir guerra, acha um absurdo um ser humano matar outra pessoa, você começa a ter aversão às pessoas que gostam disso ou que querem isso. Então, cara, imagine que isso foi escrito 2, 3 séculos antes de Cristo. A visão desse mestre que foi Patanjali e está totalmente atual, né? E era algo que ele observava, né? E, contudo, apesar dessa aversão que você cria, essa aversão ela precisa ser trabalhada e por isso vem o preceito moderador do professor De Rose, que ele diz que a observância de Sautyam, dessa limpeza, dessa purificação, não deve induzir a intolerância contra aqueles que não compreendem a higiene de forma tão abrangente. Essa purificação, essa limpeza. Se você se tornar intolerante, é diferente de você simplesmente não gostar. Você tem todo o direito de não gostar. Mas, eventualmente, você precisa lidar com as pessoas no trabalho, você vai conviver com essas pessoas na sua família. Então, não se permita a se tornar um intolerante, como em qualquer área, né? Não é só em
na higiene, na purificação. Né? Porque senão você entra no Saltcham, que é você começa a cuidar mais da alimentação, do corpo, do que você pensa, aí você começa naturalmente a ter que se fechar numa bolha. Porque uma bolha, nós vimos isso no Brasil há pouco tempo, nas últimas eleições, que criamos 2 bolhas completamente separadas, porque conviver estava uma situação, só que aí entrou no ponto do código de ética anterior, que é nós estávamos sendo agressivos com as outras pessoas. Então não adianta nada você aplicar o Saltcham e esquecer do Ahimsa, que é a não agressão. Exato. Então a gente tem que entender que as coisas elas estão intercaladas, como uma urdidura, como uma trama, né? No livro do Iyengar, quando ele fala de Saltcham, Iyengar também é um mestre de yoga, tem uma metodologia própria, e no seu livro ele traz aqui Saltcham, tal como a pureza do corpo é essencial ao bem-estar, ele coloca algo muito legal aqui, ó, que ele diz assim, ainda mais importante é a limpeza do intelecto, ou seja, de buddhi, de pensamentos impuros. As impurezas da mente são tão nocivas quanto as impurezas da alimentação, de algum hábito não interessante. E a Ferzinha ela trouxe 2 sutras. Ela trouxe o Sutra 240 e o 241. Mas também temos o Sutra 233, que é muito legal, que ele fala exatamente sobre isso, sobre cuidar da questão da raiva, do ódio, dos ciúmes. No Sutra 231, Patanjali diz o seguinte: quando surgirem pensamentos indesejáveis, qual é a manha? O que eu faço? Você trabalha convivendo com o oposto. Então isso é muito legal. Então você começou a ficar você está convivendo com pessoas que são muito ciumentas, ou pessoas que são muito rancorosas, pessoas que são muito fofoqueiras, pessoas que só reclamam de tudo. O que você tem que fazer? Começa a conviver com o oposto, com as pessoas que estão de bem com a vida, com as pessoas que são mais liberais nos relacionamentos. Então conviver com os opostos. Isso na prática e isso aqui dentro. Quando você começa a ter muitos pensamentos nocivos, você tem que reverter o pensamento. Então, no Sutra 233, ele dá a dica. Como é que eu saio dessa encrenca? É legal. Lembrando que o meio, né, que te influencia... Então, se você, como o Malakini mencionou aí das bolhas, todos nós vivemos em bolhas em diversos aspectos, né? Bolha da arte, a bolha da família, a bolha de hábitos e costumes... E essas bolhas, você acredita que aquilo é verdade. Quando você entra numa outra bolha, aí você tem um choque. É aquele tal do choque de egrégora, né? E aí é importante que você não... observar aí o ahimsa, não a violência, e junto com isso, trabalhar como você purificar esse tipo de pensamento, né? Pensamento é a instância máxima, né? É a maior sutileza dentro do Saltcham. Eu acho que é o mais difícil, porque pensamento... Lembrando que a gente não controla pensamentos, por isso que a gente precisa conviver com aquele tipo de pensamento que a gente precisa, que a gente quer. E não alimentar justamente esses pensamentos que seriam ruins, nocivos, né? Então, até quando a gente já comentou isso no episódio passado, mas até mesmo sobre a fofoca, né? Então, quando a gente está vivendo e passando para frente essa fofoca e a gente gosta de ir lá e reclamar com os parentes, dos outros parentes ou dos vizinhos, a gente também está alimentando isso dentro de nós. E a Saltcham também poderia entrar nesse tipo de limpeza, de quais pensamentos eu quero realmente alimentar em mim. E como é difícil, para a gente concluir e entrar nos próximos, como é difícil esta parte do preceito moderador que o Vilmar trouxe, que é muito legal, que é não ser intolerante, né? Porque, veja, eu amo praia. Adoro. Quase todo final de semana eu tô na praia, tô viajando pelo mundo para surfar e em várias ocasiões eu fico chocado com a quantidade de lixo que as pessoas deixam na praia. E nessa época, nós estamos gravando aqui essa temporada no início do ano, então nós estamos bem naquele momento em que praticamente todas as praias estão muito cheias. E assim, é incrível a quantidade de lixo que as pessoas deixam na praia. É incrível a quantidade de lixo. Então, quando esse código de ética ele alcança a sua plenitude, o yogin ele começa a se tornar tão atento à limpeza e à higiene que isso se reflete no ambiente ao seu redor. Ou seja, o carro da pessoa é mais limpo, ela não vai para a praia e deixa sujeira, ela não vai num show e joga o copo no chão, porque as pessoas estão precisando de muito Saltcham. Eu vejo na praia, eu chego na praia cedo para surfar, eu olho a quantidade de copo, de bituca, eu fico chocado, as pessoas são muito porcas.
Tem um youtuber que ele tem um canal de coleta de lixo da praia, e aí ele separa tudo que é alumínio, e depois ele derrete aquilo e faz lixeiras, e coloca na praia de volta. Ele coleta o lixo e devolve o lixo, uma lixeira, né? É muito legal isso. Bom, então vamos tratar de ser mais limpinho. Cuide de seu CC. Aí você consegue perceber o Sutra de Patanjali, uma coisa simples assim, a aversão. Cara, convive com alguém que não cuidou do aroma, do banho. Cara, é difícil, né? Vai ter uma relação com aquela pessoa. Bom, entramos no Santosha. E aí, Ferzinha, Santosha? Santosha, contentamento. Esse é difícil, né? Porque não é só um contentamento que você exterioriza, né? Não é aquilo que você está mostrando para os outros. Então, eu quero parecer feliz, mas eu não estou feliz. Na verdade, se trata de um sentimento bem interno que vem do âmago, né? E ele é indiferente às próprias situações. Então, seria buscar esse estado de contentamento independentemente das situações que você esteja vivendo, sejam elas situações boas, sejam elas situações ruins. Então, tanto o contentamento quanto o descontentamento estariam desligados desses fatores externos. E é difícil isso, né? Precisa realmente de bastante empenho, de bastante autoconhecimento, prática. As pessoas têm o hábito de reclamar de tudo. E essa reclamação geralmente advém de algo que elas escolheram fazer. Sei lá, escolheram fazer uma faculdade. E aí elas reclamam que tem que estudar, ou que tem que estudar muito, ou que tem que fazer muito exercício, não dá tempo de sair para balada, não dá para ficar de ressaca todo dia. E elas gostariam disso, né? Mas se ela escolheu, ela não teria que reclamar, ela teria que aplicar justamente o Santosha, o contentamento, em estudar, insistir um pouquinho mais, ou se esforçar para não ficar de recuperação, não ficar ou repetir, né, aquela matéria, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Então, aplique o contentamento enquanto você estiver estudando, aplicando esse conceito em tudo que você vai fazer na vida, um projeto, né? Insista um pouquinho mais, aplica mesmo. Isso não tem a ver com a felicidade, tem a ver com você se esforçar em gostar daquilo que você escolheu em fazer. Então, Santosha, que é o segundo niyama, contentamento, indica ou orienta para que o yogin ou a yogini cultive a arte de extrair contentamento de todas as coisas. E isso é legal porque o contentamento e o oposto do contentamento, a sua antítese, né, o descontentamento, que é o que o Vilmar estava falando, aí que entra o código de ética de uma maneira como uma tijolada mesmo. Ele independe das circunstâncias geradas. Então, para algumas pessoas, é interessante, né? Porque a mesma situação acontecendo para o Vilmar, acontecendo para o Malakini, a praia, ou acontecendo para a Fer, a mesma situação, vão gerar reações distintas. Então, para algumas pessoas, a pessoa tá super sol, maior calor, a pessoa está super feliz. E a outra pessoa está reclamando que está muito calor. Então, a situação é a mesma. Então, depende muito mais da maneira como nós encaramos. É claro que existem aqueles fatos que extrapolam isso e que aí que é a arte de aplicar o código de ética. Um fato que extrapola. Você está com dor de dente. E aí, cadê o contentamento da dor de dente? Está com um parente no hospital. Conheceu alguém que está com uma dificuldade que parece ou é quase inamovível. É difícil, mas essa é a sacada que Patanjali deixa. Ué, mas tá bom. Como é que você agora extrai algo disso, um contentamento? Ou simplesmente não externa, para não tornar a vida das outras pessoas difícil, porque você está descontente com algo. Acho que essa é uma grande sacada também. E você comentou que é difícil, é muito difícil, mas ainda assim é possível, né? Porque até, por exemplo, se a gente pegar exemplos de pessoas que têm câncer, a gente vê diversas reações também, até das próprias pessoas, reações diferentes, né? Então, tem gente que entra num vitimismo, a gente consegue entender, obviamente, mas entra naquele vitimismo e acaba prejudicando até o próprio processo de tratamento. E tem outras pessoas que, em situações iguais, no mesmo tipo de câncer, conseguem levar toda a situação e todo o processo de uma forma muito diferente,
com esse contentamento mesmo, de ainda estar vivo e de querer se curar. Existem, então, também visões diferentes, mesmo nas situações ruins. É possível a gente conseguir mudar a nossa forma de enxergar e lidar com as situações. E assim, não estamos dizendo que é fácil, é óbvio. Não. O ponto que a Feira abordou é super delicado, é muito difícil. É muito fácil você tomar lugar de fala numa situação que você não vivencia. Mas a ideia do código de ética, primeiro, não é ser fácil. Não é ser fácil, mas é necessário na medida em que você também precisa, de alguma maneira, entender que se você está praticando autoconhecimento, autoestudo, se você está nessa pegada de realmente ver o mundo de uma maneira diferente, você vai ter que trabalhar umas feridas, uns pontos difíceis. Então, extrair contentamento é uma arte, é realmente é um dos códigos de ética assim que, cara, quando tá tudo bem é fácil você ler esse código de ética e falar, claro. Agora, quando acontece algo, aí é que vem o ponto de e o Santosha. E por isso você precisa praticar o tempo todo. Tudo é necessário que você pratique, gere essa habilidade para que quando acontecer uma desgraça qualquer, você esteja no automático. Você não vai reclamar, você não vai se lamentar, você não vai tornar o ambiente pior porque você está reclamando, né? Tem o preceito moderador, que é a observância do Santosha, não deve induzir a acomodação daqueles que usam o pretexto do contentamento para não se aperfeiçoar. Ou seja, tem esse outro viés também, você achar que está bom. Não é para achar que está bom, que você, agora eu já ganho o suficiente. Beleza, se você ganha o suficiente, está feliz com aquilo, tranquilo, mas se você percebe que dá para aprimorar, que dá para melhorar, então não se contente. O contentamento não é isso, não é se contentar com pouco, é você se contentar, aplicar o contentamento apesar das situações que estão acontecendo. Ou aquela falácia, né? De tipo, cara, sei lá, o teu dia tá uma desgraça. Tem dias que acontece, teu dia tá uma desgraça. Você, sei lá, terminou um relacionamento, descobriu, como a Fer falou, que tá com algum problema de saúde. Alguém na família, alguém que você gosta muito faleceu, o seu atleta preferido perdeu a competição. Tem dias que as coisas... E aí você... não, mas tem que ser contente. E aí faz um blazezinho. Não, daí não funciona, não é autêntico. Você despurifica, né? Porque tem uma coisa que é interessante também entender, que o que nos torna seres humanos são os sentimentos. Exato. Então, às vezes, vai chorar sim, vai doer. Aí você fala, então tá doendo, então eu vou entrar nessa dor aqui, vou chorar, É um período, uma vivência, é o que se torna ser humano. Aí, só que a ideia é, cara, tá bom, mas não vai ficar 3 meses assim. Não vai passar uma vida assim. De luto, né? Exato, então acho que esse tem um momento do luto, vive o luto. Vai, mergulha, porque também tem isso. Não parece que a gente tá sempre fugindo do luto ou tapando a dor com a peneira. Não. Vai ter um momento. O que o Patanjali está ensinando no Código de Ética é vive o luto, vive o momento, tiver que chorar, chora. Uma vez ou outra tiver que reclamar, reclama, mas não torna isso um hábito. Acho que essa é a sacada. É como se você fosse arrolhar uma pressão muito forte. Lá na frente, ou a garrafa estoura ou a rolha vai Claro. sair, né? Então... Dentro da perspectiva de outros professores e outros mestres, então aqui o Vilmar trouxe o preceito moderador, elaborado pelo De Rose, que eu acho incrível. E aí a Iyengar, ele traz uma coisa sobre Santosha, que ele diz assim, uma mente descontente não pode se concentrar. E aí quando você pensa nisso, você fala, que exagero. Então tá, vou usar o exemplo da dor de dente de novo, ou de uma diarreia. Tenta fazer meditação com dor de dente. Senta lá, fica quietinho. Tenta fazer meditação com as contas todas atrasadas, você com um baita problema financeiro, seu filho com alguma dificuldade, um recém-divórcio. Tenta aquietar a mente e meditar. Essa dor, ela vai atrapalhar o processo da meditação. Por isso que eu disse, então vive o luto. Resolve as coisas, enfrenta e daí limpa a mente. E aí dá aquele sorriso tipo, cara, agora eu tô contente. Por quê? Porque eu encarei isso. Eu não fugi. E aí segue a vida. Para mim, eu posso estar viajando, mas esse preceito, essa norma está muito ligada também ao próprio fato da impermanência das coisas. Então, para mim, na verdade, elas estão muito relacionadas, impermanência com contentamento, porque a partir do momento em que a gente realmente entende e consegue
ter essa compreensão interna de que nada é permanente, de que nenhuma situação é permanente, nem as boas e nem as ruins, a gente consegue se dar esse período de sentir aquilo ao extremo. Então, eu estou sentindo que aquilo tá doendo, tá ruim, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa força dentro de mim, essa percepção de que isso vai passar. E isso faz com que esse sentimento de contentamento, ao mesmo tempo, permaneça ali. É como se você não perdesse ele de vista, mesmo nas situações sombrias. É um negócio meio doido, assim. Eu sinto que a gente tem que vivenciar para conseguir realmente entender, porque só ouvindo é difícil. Super. Tem um outro ponto de vista que a gente tem que entender. Sempre tem alguém que vai falar, não, Santosha é completamente diferente. No livro tal, o mestre tal, a linha de yoga tal, a linhagem tal. E no livro do Mircea Eliade, Yoga, Imortalidade e Liberdade, ele traz algo legal aqui, ó, que ele diz assim que a ausência do desejo de ampliar as necessidades da existência é a definição de contentamento. Então também tem isso, é quando você cessa esse desejo constante de ampliar, né, a sua necessidade de estar realmente com a sensação de sempre buscando. Sempre buscando. Obrigado, Fred. Sempre buscando. Então é legal, porque o que o Vilmar trouxe, né? Você não vai... o contentamento... Não adianta você falar que está contente com o resultado. Ah, não, agora já... Não, tá bom assim, não precisa mais. Eu tenho que fazer contentamento, né? E você usa isso como uma desculpa para não melhorar. Mas num outro viés a pessoa que está o tempo todo com essa inquietude de sempre estar buscando, sempre tem que ganhar mais dinheiro, sempre tem que estar com a barriga mais não sei o quê, sempre tem que estar no melhor lugar, comer a melhor comida, tomar o melhor café, sempre essa... E aí nunca está contente também. Porque nunca está contente. Então... Tem uma máxima que fala que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, se você tem condições de aperfeiçoar aquilo, conhecimento, o relacionamento, ou o que quer que seja, aperfeiçoe, né? Se aperfeiçoar como pessoa, você achar que tá bom do jeito que você tá, você continua sendo um enximundo, né? Só tá atrapalhando a ecologia, só tá gerando lixo. Agora que você tem um pouco mais de consciência, que você tem um papel ativo, tem uma forma de você trabalhar isso também, procurando verificar se, quando você não tem tempo mais para fazer, é melhor feito do que bem feito, né? Então tem isso também. Mas se você não protela para começar a fazer e você começa fazendo, você tem tempo hábil, você vai buscar o máximo de perfeição. Não é para ser aquela pessoa que vai ficar pulindo, né? Lavou a louça, depois vai ficar pulindo a louça, não precisa, né? Mas você vai buscar o máximo que você consegue fazer com os recursos que você tem. E aí, dentro disso de buscar o máximo, a gente já entra no próximo código de ética, que é tapas, que é a autossuperação. Aí sim entra nesse ponto. Olha que o código de ética ele é todo amarrado de uma maneira em que é como um colar de pérolas, são 10 pérolas. Uma única pérola já tem um valor, mas o colar inteiro tem um valor muito maior, mas tem um sutil fio que liga todas essas pérolas. É como aquele fio que Ariadne ficou segurando lá de fora do labirinto, que vai ligando todos os pontos para que Teseu conseguisse matar o Minotauro lá na mitologia grega. Então, é isso que a gente tem que entender, que o código de ética ele é mais forte e ele faz sentido quando você aplica o contentamento e em cima do contentamento você aplica tapas, que é a autossuperação. Mas junto com isso você aplica a rimsa, que é a não agressão. Putz! E assim vai aplicando pelo menos 1% de cada um deles, como a gente comentou. Para de praticar yoga, não vai dar certo. Eu gosto muito, o professor De Rose, ele começa o principal livro dele sobre essa filosofia, o Tratado de Yoga, ele começa dizendo, yoga não funciona. E aí ele explica, não funciona por quê? Porque sem um embasamento, um alicerce ético, ele não funciona. E pensa, aplicar tudo isso aqui, acho que eu vou só correr 5 km mesmo. E o que é interessante, essa figura do colar de pérolas, lembrando que toda pérola tem uma impureza lá dentro. Ou seja, é isso que te torna humano.
você vai buscar o máximo da perfeição da pérola, sem esquecer que eventualmente você vai reclamar, eventualmente você não vai aplicar o tapas, eventualmente você não vai tomar banho, enfim, né? Você vai ter sempre um porémzinho ali dentro, que é aquela impureza, que é o que te torna humano. Até porque o próprio auto-julgamento, a própria autocrítica também é uma forma de te intoxicar, né? Sim, então, total. também estaria deixando de lado essa limpeza dos pensamentos e das emoções. Turmitia. Uau, hein? Temos que entrar no Tapas e já deu 30 minutos. E agora? A gente entra ou joga o próximo episódio? Entra. Ai. Tá programado. Então lembre-se do seguinte, nós estamos com um grupo do WhatsApp exclusivamente para quem tem interesse em se aprimorar nessa filosofia, na prática do yoga. E esse grupo funciona da seguinte forma. Esse grupo é totalmente gratuito. Todas as terças nós vamos... Por enquanto. Não, daí vai ter um outro, mas é isso aí, Vilmar. Mas esse é totalmente gratuito. Boa, Vilmar. Depois a gente vai ter um grupo de apoiadores do podcast. Nas terças-feiras nós vamos publicar tutoriais, aulas, dicas de meditação, aulas de meditação, sequências de respiração, de asanas. Então é para você praticar, tá? Vamos colocar lá. E nas quintas nós vamos publicar conteúdo extra do episódio do dia. Então olha que legal, você está escutando aqui esses 30 minutos, não deu para falar tudo que a gente queria do código de ética, tem muitas outras coisas. Então nós vamos usar esse grupo para você se aprofundar no nosso Yoga Talks e ainda de bônus nas terças-feiras você vai ganhar práticas e técnicas para treinar. Se você tiver afim, manda um comentário para a gente pelo Instagram de qualquer um de nós três, o do Vilmar, o da Fer, o meu, manda um direct e a gente te agrega no grupo, feito? É isto. E aí vamos entrar no tapas. No tapa. Tapas. A gente vai sair no tapa para decidir se fala sobre ele ou não. Sem a rimsa. Interessante que tapas em português é isso que o Malakini fez alusão. Tapas em espanhol significa uma porção, um belisquete e tal. E tapas em sânscrito significa... autossuperação. Um constante esforço sobre si mesmo. É aquilo de fazer um pouco melhor a cada dia. Ir se tornando melhor. E isso vale para todas as circunstâncias da vida. Não existe um único aspecto de autossuperação. Então, quando estamos falando em autossuperação, estamos falando em todas as circunstâncias da vida. E teria como objetivo atingir um estado de purificação que permita que você tome posse do seu corpo, tome posse dos seus sentimentos, tome posse da sua mente e não deixe que nada disso te domine. Tome posse dos desejos. E é exatamente, olha que legal, é exatamente isso que o Mircea Eliade traz como tapas, definição básica de tapas dele é, olha que legal, tapas consiste em suportar os contrários desejos. Então você tá fazendo um asana, aí tá com aquele desejo de baixar o braço, tapas, fica lá, não como um faquir que fica com o braço para cima e nunca mais consegue baixar, mas é suportar o desejo, sabe? Nossa, amanhã eu vou acordar às 4 da manhã para praticar, mas, cara, eu preciso ver o que vai acontecer no próximo episódio da série, aí vai dormir tarde, então tem que trabalhar o tapas no dia a dia, muito legal. O tapas tem a ver com isso de você... se você tem um objetivo, se você não tem, tanto faz o que você faz. Então, né, essas normas éticas não se aplicam se você não tem um objetivo claro na vida. Mas você pode se tornar uma pessoa melhor aplicando isso que o Malakini falou. Se você tem o hábito de comer demais, aplique o tapas em colocar um pouco menos no prato, né? Se você tem o hábito de não fazer exercício hoje... Você sai, vai até a esquina e volta, não precisa fazer muita coisa. E tudo que você vai fazer e tenta fazer por muito tempo ou com muito esforço, você vai desistir no dia seguinte. Então, comece de pouquinho, por isso que o que você disse, né, Fer, vai se superando dia a dia. Você não está competindo com ninguém, você não está competindo com o Ironman, você está competindo com você, quem é você hoje, e amanhã você se torna uma pessoa melhor. E o Patanjali traz no seu Sutra 43 a afirmação de que a autossuperação produz a destruição das impurezas, o que conduz ao aperfeiçoamento da sensibilidade corporal.
Então, a gente vai treinando esta autossuperação e a gente vai percebendo aflorar uma maior sensibilidade sobre tudo, né? Sobre, inclusive, o olhar que a gente tem da vida, porque é uma forma de irmos nos tornando mais fortes também. Então, a gente vai adquirindo esse esforço pequeno a cada dia de ser um pouquinho melhor, e isso vai trazendo para o nosso interior esse sentimento de que, olha, é possível, olha, eu sou capaz, olha, eu consigo superar tal situação quando ela surgir. Super, hein? Então, o conceito de tapas é aplicar o máximo possível de autossuperação, num primeiro momento, dentro da prática do yoga, claro, para que você que está praticando, mas lembrando que na ideia de Patanjali, o código de ética vem antes da prática. Então, é como se você aplicasse essa autossuperação em tudo na vida, um pouquinho em cada área, sem fanatismo. E tem uma parte interessante da estrutura do Tapas que ele diz o seguinte, aqui dentro da explanação que o De Rose faz sobre Tapas. Ele diz o seguinte: Tapas é ainda a disciplina que respalda o cumprimento das demais normas éticas. Por quê? Porque sem uma vontade de autossuperação, talvez você olhe e fale, Santocha, não, hoje estou rabugento, hoje vou reclamar. Não é para agredir alguém. Aí o tapas é o que vai ser a força para que você não xingue, não agride, não fale. Aí você, só hoje. Aquela pessoa merece que eu fale isso dela. Uma mentirinha só. Não, ela merece que eu fale. Então o tapas ele vai ser o alicerce, ele vai dar força para que você aplique todas as normas éticas. É chocante. E o que você falou também, né? A observância, aí entra o preceito moderador, né? A observância de tapas não deve induzir ao fanatismo, nem à repressão. Não, eu tô com muita vontade, mas eu não vou fazer, não, porque eu tô fazendo exercício. Não, você tá com vontade de comer doce, vai lá e come um docezinho. Mas não vai comer o pote todo, né? E é difícil quando é um potinho de paçoca, né? Mas enfim. E muito menos a qualquer tipo de mortificação. Você não vai se torturar, nem física, nem emocionalmente, por conta disso, né? Uou! Fica ligado, o próximo episódio a gente conclui o código de ética. No próximo episódio vamos falar sobre autoestudo e Ishvara Pranidhana. O famoso seja o que Deus quiser. Fica com a gente, assina o canal, curte, compartilha. Yoga Talks na mente. Até. Até, valeu.